É, muito prazer, boa tarde, né? Meu nome é Vitor Riga, eu sou professor de Fundamental 1 e 2. Eu leciono matéria de Game Design e Robótica para as crianças. E eu tenho consentimento de que é um trabalho de faculdade, eu tenho consentimento de que vou ser gravado e eu concedo os direitos totais. Atualmente eu estou trabalhando nessa área porque eu sempre gostei bastante de educação no geral. Eu tenho 5 anos de experiência em sala de aula, sendo que 2 deles foi sendo auxiliar de professor quando eu era mais novo, e 3 anos dando monitoria. De fato, não eram aulas como as que eu dou hoje, né? Mas foi um pontapé inicial, com certeza. E eu acho muito interessante, na verdade, como relaciona as áreas da ciência com a sala de aula, porque os melhores professores que eu já tive, com certeza, foram aqueles que conseguiram não só ensinar para o aluno, mas também instigar ele. E essa é uma das filosofias que eu tento trazer para as matérias que eu leciono. O meu interesse pela área, na verdade, ele surgiu desde quando eu era muito pequeno, lá pro meu oitavo ano, que foi a primeira vez que me chamaram para ser auxiliar de professor. Eu já gostava muito de, na verdade, ajudar os amiguinhos e tudo mais. E eu acho que sempre teve esse interesse bem latente em relação a área da educação e tudo mais. E também uma parte importante é que hoje em dia eu trabalho nessa escola por indicação de um amigo meu, que também gosta bastante da área. E na verdade eu nem planejava começar a trabalhar dando aulas e tudo mais. Que já era uma área que eu me interessava e a vaga simplesmente apareceu. E ao longo do tempo eu acabei me apaixonando muito mais por essa questão. Acho que as fagulhas iniciais realmente foram numa das primeiras vezes onde eu estava como auxiliar de professor, que eu não dava muitas aulas, não fazia muitas coisas. Eu só eventualmente ajudava a separar material para os alunos e tudo mais. Mas em uma situação, eles tinham que fazer uma lição de casa junto com o professor que estava lá no momento. E ele estava muito sobrecarregado e não conseguiu dar a matéria direito. E ele perguntou se eu conseguia ir lá para frente. E lá fui eu, uma criança no sétimo ano, dando uma mini aula para várias crianças de segundo e terceiro ano. E foi bem divertido, na verdade, porque as crianças ficaram super interessadas e eu me senti é, como eu ficava nas aulas dos professores que eu gostava, sabe? Quando você fica bem instigado, olhando fixamente e com aquela cara de curiosidade. Então, essa situação me despertou muito interesse em trabalhar. Certo, certo. Então, primeiro que a Bbyte, que é a empresa para a qual eu trabalho, dando essas aulas para as crianças, em parceria com uma escola, no caso, né? É uma empresa de educação, educação tecnológica, no caso. Então, a filosofia da empresa é tentar trazer essa parte que está em muita defasagem no país, porque as pessoas acabam saindo da escola e não têm o essencial para trabalhar nos dias de hoje, que é o conhecimento sobre o computador, o próprio celular, que as pessoas têm, mas não entendem como funciona muito bem. E em relação às matérias que eu leciono, antigamente eram três. Era game design, né? É chamado de programação de jogos, mas ela vai muito além disso. Eu explico melhor depois. E robótica. E antigamente também tinha um curso de esportes, mas ele foi fechado por conta da pandemia. No caso da matéria de game design, que inclusive é a faculdade que eu estou fazendo atualmente, ela, como eu disse antes, é chamada de programação de jogos, mas você tem muito mais do que só a parte de programação. Você tem realmente a área inteira integrada nesse curso. Então a gente ensina para as crianças todas as etapas da produção de um jogo, desde a confecção até estudar através de um Game Design Document, que é uma espécie de receita de bolo para ensinar a fazer um jogo. É, então a gente monta a história do jogo, a gente monta a arte do jogo, a gente monta o universo, os inimigos que aparecem, basicamente tudo, do zero, as crianças estão fazendo lá. Inclusive, se precisar, eu também tenho.
materiais que as crianças estão fazendo atualmente, então eu posso mandar fotos e tudo mais. É, então, a gente também chega na parte de produção do jogo. No caso, a gente só faz uma fase de teste para testar as mecânicas que a criança desenvolveu para o jogo dela. É, até porque criar um jogo completo é uma tarefa muito cara e requer um time inteiro para fazer esse tipo de coisa. E a gente, como é uma aula semanal para as crianças e é uma aula extra, às vezes ela simplesmente não está tão animada, mas todas elas com certeza gostam muito de fazer esse tipo de coisa, porque a minha filosofia é de que a gente está ensinando elas a mexerem no computador, com certeza, mas o analógico ainda é muito importante. Então, a criança tem que saber desenhar no papel, ela tem que saber escrever as coisas aqui para conseguir passar pro computador ou para alguma outra forma que ela precise eventualmente. E é muito difícil, na verdade, porque as crianças são muito novas. Como eu dou aula para criança desde o primeiro ano até o nono ano, algumas não sabem nem mexer no mouse, elas ficam só no touchpad, e algumas mal sabem escrever. Isso também é um grande problema, porque uma boa parte do curso, principalmente de game design, é escrita, que você tem que escrever os inimigos, a história, enfim. E esse desafio também aparece muito latente, na verdade, ainda mais na matéria de robótica, onde a gente ensina desde a parte inicial de concepção do robô em desenho, em modelo 3D, a parte da confecção. E a parte do 3D, as crianças têm muita dificuldade mesmo, porque 3D por si só já é uma tarefa complexa. E quando você tenta ensinar isso para uma criança que mal sabe mexer no mouse, parece que não vai para frente, que não vai funcionar. Mas hoje em dia, depois de apenas 4 meses ensinando as crianças, elas conseguem seguir completamente as minhas orientações para a construção de alguma coisa no modelo 3D. A gente já fez, por exemplo, um cenário isométrico com Among Us, que foi uma das coisas que eu trouxe para o curso. Então a gente fez, por exemplo, a nave espacial com 3 Amongs, sendo que um deles era o impostor. As crianças adoraram esse projeto. Eles conseguem fazer casas, carros. Eles estão atualmente fazendo um robô, mas é um robô mais cartoonizado, que tem uma cabecinha, 2 mãos de garra, pernas. E o robô que a gente faz no nosso curso é bem parecido, na verdade, com o robô de um programa chamado BattleBots, que é um quadradinho pequeno com algumas rodas e um armamento. No nosso caso, é uma arminha que dispara laser para as crianças poderem brincar de certa forma depois. Só que a parte de modelagem 3D é só a inicial do curso, porque também tem a parte de ensinar elas a usarem e mexerem com componentes eletrônicos. A gente também usa bastante Arduino no curso, né? A gente também usa programação no nosso curso de robótica. E a gente imprime as peças numa impressora 3D. Só que ainda não chegamos nessa parte com a turma de atualmente, principalmente por conta da pandemia. É, mas as crianças elas têm uma evolução absurda nessa área e é muito surpreendente, porque você não espera que elas vão conseguir modelar 3D com tanta primazia e, de fato, é um pouco difícil para elas, mesmo hoje, depois de meses de curso, mas ainda assim eu fico bastante espantado com as coisas que algumas das minhas crianças conseguem fazer. E o último curso que eu estou tentando trazer de volta é o curso de esportes, onde as crianças elas basicamente vão aprender o que é ser um atleta dos esportes eletrônicos, no caso, né? Então, o meu superior mesmo, ele não entende tanto dessa área e eu conversei com ele sobre a importância desse tipo de curso, que é o seguinte: a gente não vai levar as crianças para simplesmente ficar jogando na sala por 1 hora. Não é isso. A gente vai levar as crianças como se fosse uma escolinha de futebol, uma escolinha de basquete, uma aula desses esportes que são tão importantes, né? E a gente ensinaria elas, no caso, o que é competir, como funcionam as competições, o que é jogar em equipe, o que é o esporte digital, dando ênfase principalmente a esportes mais competitivos, como por exemplo o cenário de League of Legends, Dota, Counter-Strike, até os mais undergrounds, como por exemplo o Rocket League, a gente pode ensinar também. Eu pretendo trazer uma parte também que fala sobre speedrun nesse sentido,
já que speedrun também tem um senso muito competitivo, apesar de ser emergente. Enfim, até jogos digitais, mobile, como por exemplo Brawl Stars. Então, são cursos que eu considero serem muito mais importantes para engrandecer a parte cultural da criança do que propriamente para ela levar aquilo como uma carreira para a vida. E, sinceramente, a parte que mais me deixa entusiasmado em trabalhar com elas é o fato de que elas basicamente me pedem lição de casa. Quando uma turma estava um pouco mais atrasada do que a outra, eu mostrei vídeos de referência de como que você pode é, é, estudar o 3D em casa. Por exemplo, o filme dos Avengers, né, o Endgame, que foi um sucesso absurdo, todas as crianças sabem o que é. Então, quando eu mostrei, por exemplo, que eles usavam modelagem 3D para construir o Hulk, eles ficaram abismados. Eles falaram pra mim: "Nossa, professor, dá pra fazer isso com modelagem?" Eles não tinham relacionado que a modelagem que a gente faz em sala de aula pode ser utilizada eventualmente para trazer vida a personagens em VFX. Então eles me pediram para passar algum material extra para deixar eles trabalharem com os projetos em casa. Foi bem divertido. Eu acho que um dos principais problemas que a gente encontra na área de game design no Brasil é o fato de que, primeiro, que games por si só já é algo muito novo. A gente tem games que de fato são mais antigos, mas a indústria dos jogos em si não nasceu há muito tempo atrás, como por exemplo escolas mais tradicionais, como a de medicina, que a gente tem muitos anos mesmo, séculos na verdade, de estudo desse tipo de matéria. Então, primeiro que muitas das pessoas que começaram trabalhando na indústria, que fizeram os grandes jogos, por exemplo, os primeiros Warcrafts, ainda não se aposentaram para começar a fazer materiais de estudo sobre as matérias de games. E não só isso, mas também não viraram, por exemplo, professores de faculdade. É, e se isso não aconteceu nem lá fora, que é onde estão os grandes jogos atualmente, os AAA e não só os indies, que são muito bons, é, imagina aqui no Brasil, que a gente não tem nenhum cenário bem fomentado desse tipo de coisa. É absurdamente difícil de atuar nessa área, tanto que um dos melhores estúdios atualmente é a Mad Mimic, que trouxe o Dandy Ace pra gente, e eles já têm bastante jogos no seu catálogo, mas só Dandy Ace vingou realmente como um jogo muito bom e que por si só sustenta a, o cenário brasileiro, sabe? A gente tem com certeza outros jogos, mas principalmente existe uma defasagem muito grande em relação a tanto a arte quanto as mecânicas do próprio jogo, a programação, o estilo que eles vão tomar. Mesmo o Dandy Ace, que eu elogiei, ainda tem os seus problemas, como por exemplo, ele tem um fator replay fraquíssimo, que fica repetitivo muito facilmente, coisa que, se comparado a, por exemplo, o Hades, que também é um jogo indie gringo, chega a ser absurdo. É absurdo a diferença que tem entre esses dois jogos. Então, assim, eu acho que os desafios principais em relação à área de game design no Brasil é o fato de que a gente ainda não tem muitos estudos sobre, a gente ainda não tem muitas empresas boas para fazer as pessoas quererem realmente trabalhar nesse segmento, tanto que se você perguntar para qualquer pessoa que faz game design atualmente, ele não vai responder que quer trabalhar, por exemplo, num estúdio brasileiro. Ele vai falar as empresas grandes, Riot Games, a Blizzard eventualmente, e, pô, cara, acaba ficando muito nas sombras esse tipo de empresa brasileira. Muito grande acaba sendo também as universidades, porque a gente definitivamente não tem uma universidade que seja referência no meio de game design e, sinceramente, as universidades que tem são fraquíssimas exatamente por conta daquilo que eu falei. O currículo não é legal, ele não traz coisas muito interessantes para a área e digamos que de certa forma é um pouco arcaico. Porque, por exemplo, eu tenho professores cujo maior projeto, e principal projeto, na verdade, de games que já trabalharam, foi um jogo mobile. E, assim, não é falando mal de jogos mobile, mas a realidade é, que tipo de pessoa entra na faculdade de game design querendo fazer jogos mobile? Ou
Até mesmo, porque existem jogos mobile muito bons, com certeza, né? No caso, Brawl Stars, a Supercell, na verdade, é um exemplo de como se fazer jogos mobile legais, muito bons, na verdade. E mesmo assim, não é o objetivo das pessoas que fazem game design entrar nessa parte. Eu recomendo, com certeza, que as pessoas venham para essa área. É, posso ser suspeito para falar, mas é porque as áreas criativas são as que eu mais gosto e que eu mais vejo como é, interessantes para se trabalhar. Isso não só falando de games, mas também o cinema é muito legal de fazer coisas, livros, filmes, animações, todas essas mídias que são mais criativas, jogos também, acabam sendo muito mais instigantes, ao meu ver. Aí já acho que é uma visão particular, mas eu recomendo que a maioria das pessoas que não têm nenhum conhecimento de como funciona essa indústria procurem, porque é muito interessante e pode acabar mudando a sua perspectiva sobre o que você quer seguir de carreira, já que existe pouquíssimos materiais de divulgação sobre essa área mesmo. Eu mesmo sempre tive uma inclinação muito grande para essa parte, pois eu gosto de editar vídeos, eu gosto de ver filmes, eu amo animações, eu amo jogos, eu amo arte também. E eu mesmo não sabia o que seguir de carreira assim que saí do ensino médio, sendo que literalmente estava na minha cara o tempo todo esse tipo de coisa. Então eu acho que mais informação é muito importante para fazer as pessoas seguirem essa parte. E um conselho que eu daria para alguém que está chegando nessa área cara, você não precisa de uma formação para ser um bom game designer, nem para ser um bom artista de jogos, com certeza. É, Começa a trabalhar em projetos pessoais, porque isso é muito importante para essa área, já que, como é uma área de criativos, os caras querem os melhores criativos. E se você, no seu portfólio, não apresenta projetos legais ou interessantes, você não tem nada no portfólio. É, Montar portfólio também é uma parte muito importante, que é essencial, já que, diferente de, por exemplo, um advogado, que no seu currículo vai ter coisas que ele já fez, projetos que ele já participou, o criativo, quando vai apresentar o seu portfólio, está literalmente tudo que ele é ali dentro daquele portfólio. Então, dá para você saber com muito mais facilidade do que aquela pessoa é capaz e quais os projetos que ela realmente consegue fazer ou participar. E também que entra naquela parte que eu falei anteriormente de pesquisar sobre a área, de divulgar sobre a área, é a questão de como existem diversas partes na confecção de um game, por exemplo. Você pode até não gostar, por exemplo, de game art como eu gosto, mas você pode gostar de programação para jogos, você pode gostar de VFX, você pode gostar de sound design, você pode gostar de UI, você pode gostar de gráfico até, que é muito importante para esse tipo de coisa. Enfim, são inúmeras as possibilidades para se trabalhar nessa área e essa é uma parte que eu acho muito interessante das pessoas saberem. A recepção do público, como vocês podem imaginar, é ótima. As crianças adoram esse tipo de matéria, porque foge muito do cotidiano delas e é uma coisa sensacional. Por exemplo, quando eu estava ainda na época de admissão, o meu tio, que é professor de matemática e física, ele me falou: Olha, Vitor, pode ir, que vai ser uma proposta muito legal para você trabalhar. E, cara, você já tem meio caminho andado para você. Porque para fazer uma criança gostar de robô e de jogo, você não precisa de muito. Imagina eu que sou professor de matemática e física, você já tá saindo na minha frente. Então, e eu senti muito isso quando cheguei lá, porque as crianças elas sempre chegam muito animadas para aula. É, Existiram já dois casos muito interessantes. Em um deles, um dos meus alunos bateu a cabeça num poste vindo para aula e ele tava com um galo aqui na cabeça, ficou assim o começo da aula. A monitora me explicou o que tinha acontecido e eu fui falar com ele. Eu falei, Pedro, cara, por que você não quer ir pra enfermaria? Não sei o quê. Aí ele me falou, ah, não, eu não quero. Eu falei, é porque você quer jogar no final da aula?
Aí ele, ah, não, não é isso. Aí eu falei, é porque você não quer perder a aula? Aí ele só balançou a cabeça assim, sabe? Então, existe muito amor por parte deles em relação às aulas, porque é uma coisa bem diferente e é uma coisa bem interessante, na verdade. E num outro caso também tinha uma aluna que era bastante respondona, ela ela não parecia gostar muito de estar nas aulas, não produzia tanto. Só que eu fui falando com ela, fui conversando, eu fui bem compreensivo com ela e com o tempo ela começou a me amar. E sempre que eu tô trabalhando num projeto pessoal e as crianças aparecem na sala, ela fala pra todos os amigos: gente, nossa, olha como o professor desenha bem, nossa. Aí quando eu mostro, por exemplo, algum jogo, esses tempos mostrei Ori pra eles, eles falam: ah, o professor desenha muito melhor do que isso daí. Foi uma situação bem engraçada. E é, ela, inclusive, chegou a comentar, recomendar o curso para uma amiga. E aí ela falou: ah, professor, eu tô feliz, mas eu tô um pouco triste. Aí eu falei: por que você tá feliz e triste? Aí ela falou: ah, não, eu tô triste porque a minha amiga, ela não. Eu recomendei o curso pra minha amiga, mas ela não vai conseguir vir de sexta, que é quando eu faço. Aí eu falo: ah, que pena, acontece, né? Mas por que você tá feliz? Ah, eu tô feliz porque ela vai ver a sua aula. Aí eu. Dá um quentinho no coração, é bem legal. E, enfim, esses dois casos eles demonstram muito bem como é que é a recepção das crianças em relação a esse tipo de aula. E, inclusive, até dentro de parceiros, de tutores parceiros, no caso, né? Que são várias unidades de escola que a gente tem, existe uma certa dificuldade para eles passarem. Por exemplo, eles reportaram numa reunião que numa certa sala tinha duas crianças e elas não queriam produzir absolutamente nada. Tava muito difícil, muito complicado. E é, vai muito, eu acredito também, de como que o próprio professor conduz a aula, né? Se aquele professor, ele é apático, ele é um professor, por exemplo, que só fica mostrando slides toda a aula, não levanta, não conversa com os alunos, não mostra a matéria com empolgação, os alunos não vão conseguir ter essa mesma recepção. É impossível, na verdade, ter essa mesma recepção, porque o professor ali é o seu exemplo. E é muito difícil, com certeza, manter o ânimo para todas as aulas, tanto que diversas vezes eu me entupi de Monster para conseguir gerir as turmas, porque são muitas crianças, elas são super animadas e não param um segundo. Mas, enfim, é um trabalho muito legal, é super gratificante a recepção delas. E em relação à inspiração, eu não sei de cor, eu sou terrível em decorar nomes, por exemplo. Eu não sei nome de artista, eu não sei nome de nada. Mas eu com certeza tenho diversas inspirações. Muitos artistas, principalmente da Riot Games, me inspiram demais diariamente. É, eu acho que de referência, a minha maior referência não tá nem dentro da área de game design. É o Gabriel Piccolo, é um brasileiro que faz artes hoje em dia para DC. Ele tá trabalhando num comic sobre os Jovens Titãs. E, cara, ele é uma inspiração gigantesca pra mim, porque eu gosto muito também de quadrinhos. E o traço dele eu acho magnífico. O jeito que ele traz emoções cotidianas, movimento e cores para as artes dele é sensacional. Tem outros artistas, por exemplo, também, como o Gustavo Takazone, que é um tatuador. As tatuagens dele são sensacionais. Eu adoro o jeito que ele traz uma emoção diferente. É, um outro chamado Senkaio Manaloto, é um artista na Riot também. Jack Maloney, tem o. Cadê? O Hitchan Rabbit, ele também é muito bom. Todos eles, inclusive, estão trabalhando nos jogos novos da Riot, como por exemplo Rei Destruído, Hextech Mayhem e os projetos de jogos de luta e RPG. Direto eles colocam as artworks em progresso, as concepts do jogo. E inclusive, se alguém tiver interesse, ArtStation é sensacional, é um ótimo lugar para você ver esse tipo de referência. Depois que os jogos saem, eles colocam lá todas as concepts e trabalhos ao longo do tempo. É sensacional e é muito legal de ver como é que é o projeto. Eu acho que na área do game design, a principal habilidade que você tem que ter é a curiosidade.
Porque fazer um jogo é muito mais do que simplesmente desenhar alguma coisa ou colocar uma programação ali e fazer uma artezinha e foi. Colocar um jogo é colocar a sua alma naquele projeto. Porque, por exemplo, imagine que na confecção de Hades, os caras não tivessem se jogado de mente e corpo no estudo dos deuses, no estudo da mitologia, em trazer um significado para cada uma das mensagens do jogo, em trazer uma história legal, ambientar as pessoas na Grécia Antiga, na concepção do que é o Tártaro, enfim. É impossível, é simplesmente impossível você fazer um jogo bom sem curiosidade, sem pesquisa e sem motivação. Então, a habilidade que eu mais recomendo é exatamente essa. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, você não pode ser uma pessoa que é unidimensional. Para ser um game designer bom, você tem que ser uma pessoa multidimensional e pensar fora da caixa, pensar com diversas outras perspectivas. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto de um jogo que fala sobre estudos científicos, inclusive, tá, e, enfim, vai ter inúmeros testes com esses robôs. E eu não conseguiria confeccionar esse projeto se não gostasse muito da área de pesquisa, se não gostasse muito da área da fantasia, porque os personagens eles são inspirados em trolls, ciclopes, reptilianos. Então é essencial, não só, acredito, para essa área, né? Mas principalmente para a área que trabalha com criatividade, você gostar e conhecer diversas coisas diferentes. Na verdade, essa é uma pergunta complexa de como eu posso aplicar na sala de aula, mas eu acho que existem muitos meios de você tornar a física mais atrativa para as pessoas. É, uma pessoa, por exemplo, que eu acompanho o trabalho e que eu acho sensacional tudo que ela faz pela divulgação da física é o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia. Eu adoro esse cara, eu amo o trabalho desse cara e o jeito que ele explica de forma casualmente, com conceitos completamente complexos da física, é fascinante, simplesmente fascinante. Eu tento trazer um pouco disso para sala de aula, inclusive nos 3 anos que eu comentei que eu dei de monitoria, eles foram de física, geografia e química. Então, eu sempre tive uma sinergia muito grande com a física. Eu adoro física, eu acho muito interessante saber como é que o mundo funciona. E o fato de você conseguir exprimir isso de forma matemática é, para mim, sensacional. Eu não tenho palavras para descrever o quanto isso é interessante. Infelizmente, eu não tenho tanto conhecimento técnico de física, então eu fico um pouco reticente de trazer isso para a sala de aula, porque eu acho que você também precisa saber do que você está falando, porque senão você ou espalha fake news ou espalha meio conhecimento, e isso não é saudável, principalmente para crianças que estão em processo de formação, não acaba não sendo tão benéfico assim você trazer alguns desses temas. Eu acho que um dos problemas da física também é o fato de que ela em si, mesmo os conceitos básicos, acabam sendo um pouco complexos, principalmente para crianças com faixa etária entre primeiro ano até sétimo ano. A sétimo ano as crianças começam a entender um pouco mais, com certeza, mas ainda assim é um pouco complicado. Então, é um desafio, com certeza, trazer conceitos de física para a sala de aula, mas sempre que eu consigo algum gancho que elas consigam entender melhor, eu faço ele. Então, eu acho que, de fato, é muito complicado. E não penso que tenham muitos instrumentos para trazer isso para a sala de aula. Para aproximar um professor de física da área de game design, eu acho que não é muito difícil, na verdade. Eu acho que o processo oposto é mais complexo, né, de trazer a física para uma aula de game design. Mas um professor de física com certeza consegue trazer diversos aspectos da aula de game design. Por exemplo, já vi muitas provas que colocam questões relacionadas a personagens de jogos.
Por exemplo, uma que eu vi faz tempo era para você calcular a velocidade média de um personagem de League of Legends chamado Malphite enquanto ele corre para cima do oponente em sua habilidade Ultimate. É... E, enfim, o canal Nerdologia, ele consegue fazer isso com primazia, é sensacional, recomendo muito os vídeos deles. Eles trazem, como o próprio nome já diz, cultura nerd para um meio mais científico, vamos dizer assim, né? Então, eles usam exemplos de personagens de jogos e mostram como eles poderiam atuar no mundo real. Por exemplo, o que mais me vem à cabeça seria um vídeo onde eles explicam os poderes de personagens, como por exemplo o poder do Homem de Gelo, que ele seria inviável no mundo real, os poderes de raio, por exemplo, do Pikachu, que também seriam inviáveis, os poderes de elasticidade, enfim, inúmeras coisas assim é, que são absurdamente interessantes de você trazer para a sala de aula, até porque já é um tema que as crianças gostam, como eu ressaltei antes, né? É muito fácil da criança se identificar com a área de jogos ou a área de robótica. Então, um professor de física tendo essa noção de intertextualidade, de trazer coisas diferentes da própria matéria, é muito interessante sim. Assim como para o game design ter a curiosidade de pesquisar e ver outras áreas, eu acho que as outras áreas também têm que ter essa mesma curiosidade, principalmente se você é um professor, de estar sempre atualizado no que as crianças estão vendo, de estar sempre atualizado no que as pessoas gostam, para trazer exemplos que sejam realmente condizentes para a sua sala de aula. Em relação a jogos que trazem elementos científicos, a gente tem até que bastante, se for parar para pensar sobre isso. Tem a questão dos simuladores, tem a questão de jogos de sobrevivência, que muitas vezes envolvem conceitos físicos, não de forma aprofundada ou de forma real, mas ainda assim é alguma coisa. Só que o jogo que na minha mente mais vem em relação a essa parte de relação de divulgação científica é o Spore, onde você basicamente joga como uma célula em evolução. Então você começa como um organismo simplório, numa poça primordial, e eventualmente evolui ao ponto de chegar a uma civilização espacial que faz colonização em outros planetas, comércio intergaláctico, enfim. Ao longo dessa jornada, inúmeros conceitos de física, química e biologia são abordados. É, com certeza, não de forma fidedigna, como eu comentei antes, porque um jogo ele tem que ter a parte da mecânica ser interessante, da mecânica ser instigante, até porque você não vai deixar, por exemplo, o seu jogador diversos anos parado para simular uma adaptação real. É, mas sim, eles executam muito bem essa parte da divulgação. Eu mesmo fiquei super instigado quando era menor, na primeira vez que joguei Spore, a conhecer mais sobre a teoria da evolução, conceitos como a teoria do Big Bang, como que funciona os planetas, o universo. E eu acho que isso é o mais importante para dar esse pontapé inicial. Inclusive, já passei Spore na minha sala de aula, as crianças adoraram. Porque uma das partes mais interessantes do jogo também é o fato de que você pode criar o seu próprio organismo. Então você pode fazer, por exemplo, um animal que pareça um cachorro, um ser humano, pode viajar absurdamente com um peixe com asas, enfim, são inúmeras as possibilidades que também entram, inclusive, na parte de modelagem. Então eu apresentei Spore nos cursos de modelagem e nos cursos de game design. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Foi uma entrevista bem divertida, na verdade. E eu gosto muito de compartilhar esse tipo de conhecimento, porque muita gente acha que ser professor é uma tarefa que não é para eles ou que pode ser impossível. Inclusive, o meu chefe é professor de faculdade e ele nunca achou que ia ser professor. Quem despertou esse amor nele foi a esposa dele, que dá aula para fundamental também. Então, assim, sejam professores. É muito legal, é muito gratificante, é super divertido. Por mais que não tenha tanto reconhecimento, essa parte é realmente complicada. Mas é uma tarefa que engrandece não só você, como seus alunos. Eu tenho certeza que meus alunos nunca vão esquecer de algumas coisas que eu falei, porque esquecer de tudo é normal, né?
Mas eles vão se lembrar com certeza e com carinho das memórias que eu fiz com eles. Então essa é uma parte muito legal. E eu acho que é isso. Continuem jogando, continuem estudando